Aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado policial, dos esquadrões da morte, sobretudo os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. Fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Esse aqui é o cemitério Dom Bosco, em Perus. É o cemitério que foi criado pelo prefeito Paulo Maluf para enterrar os chamados indigentes da cidade de São Paulo. No meio deles vinham esses indigentes que depois, futuramente, descobrimos que eram os militantes políticos desaparecidos. Que morreram em tortura ou morreram fuzilados na rua para fazer a oficialização da morte enterrando aqui. Enterrado em geral com nomes trocados e nomes falsos para esconder das famílias. Aqui é o símbolo das maiores brutalidades praticadas pela ditadura. A partir de uma determinada época, quando a ditadura começa realmente a matar seletivamente, né, e a desaparecer com os corpos, a gente não tinha a mínima ideia para onde esses corpos tinham sido levados. Aqui estão sepultados não somente ex-prisioneiros políticos, mas também pessoas que foram sepultados como indigentes. O que significa a palavra indigente? Significa que a pessoa não é gente. E dessa maneira foram tratados não somente os prisioneiros políticos, mas também pessoas pobres. Na época da epidemia da meningite, em que era proibido a imprensa publicar, foram sepultadas aqui várias pessoas vítimas de meningite, de forma clandestina. Existe, né, uma possibilidade de meu pai estar aqui, né? Que ele é um cidadão comum, ele não é que eu desconheço qualquer história de engajamento político. Eu obtive uma informação de um funcionário da época. Essa pessoa me falou que tinha aberto uma vala, né, para que colocasse todas essas ossadas que, no meu levantamento, nos registros de livro de óbitos, constou 1.500 ossadas. Só que depois de aberta a vala e apurada, realmente contadas 1.049. Foi marcado para o dia 4 de setembro de 1990 a abertura da vala. Na vala clandestina descoberta por funcionários do cemitério, estavam mais de 1.000 ossadas enterradas irregularmente. Há indícios fortes de que os restos de vários militantes desaparecidos estejam entre elas. Foi oficializada a existência da vala. Houve muito tumulto, a imprensa internacional todinha vieram à minha procura, vinham até o cemitério. Tem uma figura que é muito importante nessa história, que é a prefeita Luísa Erundina. Ela criou dentro da prefeitura uma comissão sobre a vala de Perus. Pelo menos o governo municipal não vai abrir mão, né, dos resultados desses encaminhamentos. Temos que levá-los às últimas consequências, dure o tempo que durar, custe o que custar. Isso aqui é importante e isso aqui nos dá vontade e certeza dos resultados desse esforço, que não é só do governo municipal, mas é inclusive da sociedade, dos familiares, das entidades que lutam pelos direitos humanos em nossa cidade e em nosso país. É muito curioso aqui como nos vários níveis do Estado brasileiro houve essa soma de esforços para o desaparecimento, né? A repressão era sobretudo uma repressão praticada por um órgão federal que funcionou no DOI-CODE, que era o Exército que controlava, passava por um serviço estadual que era o Instituto Médico Legal, né, que ajudava nessa dissimulação, na criação de laudos falsos, e ia para o município que o enterrava, era a ponta. Então, qualquer laudo para justificar, eles tinham que dar uma causa-morte. Confronto com a polícia, fugindo da polícia. Então, com certeza era um militante. Em 1979, dentro das movimentações já da luta pela anistia,
nós tivemos a informação que eles enterravam nos cemitérios por nome falso. Eu falei, Suzana, me dê um codinome. Eles usavam o codinome. Ela falou, eu vou procurar e te trago. Eu localizei um nome que eu achei que era dele e a partir dali a gente descobriu que era realmente ele, que ele tinha sido enterrado com nome falso naquele cemitério. Naquele cemitério nós localizamos muitos outros. No primeiro momento, a Unicamp começou a fazer esse processo de identificação. Se imaginava que seus profissionais eram os mais gabaritados. Eles trabalharam durante 2, 3 anos. Depois houve, curiosamente, uma suspensão. O trabalho não avançava. Em 99, inclusive, houve uma enchente na Unicamp. As ossadas ficaram cobertas de lama, né? E foi quando nós intervimos. Havia um compromisso do governo do estado de que a identificação seria retomada no Instituto Médico Legal. Foi bastante complicado isso, negociar com as famílias, porque o Instituto Médico Legal era parte do esquema de repressão e de desaparecimento, mas foi designado um professor específico para fazer esse trabalho. O trabalho não avançou, várias pessoas, o próprio governo do estado, o governo federal não se interessavam, e isso inclusive gerou uma ação que foi proposta pelo Ministério Público para responsabilizá-los por essa omissão. E hoje, depois, você veja, nós estamos aqui há 25 anos depois, ainda lutando para terminar esse processo de identificação. Em 2012, a prefeitura foi assumida por uma nova administração e teve ciência da situação precária em que se encontravam essas ossadas no cemitério do Araçá, e ela fez um esforço muito grande para que esses trabalhos fossem retomados. Então já começou com um protocolo com a Secretaria de Direitos Humanos, de acompanhamento desses trabalhos, e nisso acabou culminando com essa tarefa, com essa força-tarefa com a Unifesp. Então a Secretaria de Direitos Humanos, a Prefeitura de São Paulo e a Unifesp formaram esse grupo de trabalho Perus, GTP, para fazer a análise, finalmente, né, dessas ossadas. A verdade é que a gente está vivendo um reconhecimento temático agora. Então, nós, por exemplo, no Ministério Público, criamos o programa de localização e identificação de desaparecidos em 2013. Em 2 anos, em menos de 6 meses, nós pudemos identificar uma falha enorme de olhar público para o tema. No sentido de providenciar um boletim de ocorrência para uma família que fala de um desaparecimento de pessoa e não de coisa, e não prover nenhum serviço nesse sentido. E aí o que acontece? Essas pessoas, tal qual na ditadura, elas vão aos bancos ditos públicos para receber esse anúncio e elas são muito ignoradas. Quando não ignoradas, elas são vitimadas. Os indigentes, né, que chegam em Camburão, a gente não sabe se são só pessoas sem nome ou quem são. E a gente vê que é uma cultura de extermínio da pobreza. É uma faxina étnica, que a gente sabe que são policiais que têm essa determinação para matar. Onde jovens são mortos de curta distância, com tiro na mão é defesa. Então a resistência seguida de morte, para nós, é os falsos atestados de óbito que eles deram no passado. Essa prática, ela é abordada até o dia de hoje. Foi proposto para contar a história de Perus através do grafite, dos desenhos. Até para trazer para essa nova geração de moradores do bairro um pouco o que é Perus. Além de fazer um painel para chamar a atenção do que é esse espaço, mas também mostrar a repressão do Estado de ontem e o que está acontecendo hoje, né? Quem sofre somos nós, jovens, preto, pobre da periferia,
né? Isso vem como meio de denúncia para mostrar até mesmo para os moradores o que acontece. Além desses contextos históricos que tem, né? Através da ditadura, sabe? Que foi outro momento de resistência. Nós aqui com as manifestações culturais resistindo contra o genocídio da juventude, né? Também na resistência contra a repressão do Estado. Então, Perus, né? Como diz o Mano Brown, Perus chicote estrala, né?